Vamos para a palavra. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Se coloque em pé. A gente vai ler a partir do verso 1. Já peço perdão que eu não consegui fazer slides, tá, pessoal? Fiquei sabendo agora à tarde que eu ia estar ministrando no culto das 6. Ainda bem que eu já aprendi uma coisa, né? O cristão ele tem que estar preparado para duas coisas. Uma para pregar e outra para morrer, tá? Graças a Deus hoje foi para pregar, né? 1 Coríntios 13, no verso 1. Vamos ler todo mundo junto? Deixa eu ler primeiro, depois a gente lê todo mundo junto. Texto muito conhecido que é assim, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como metal que soa, como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e o conhecimento de todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três, a maior destas é? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido e Pai amado, é com temor e tremor que eu me achego à sua presença, sabendo exatamente quem sou, o quanto eu necessito de Ti, de Teu Santo Espírito. Pai, me dá graça para compartilhar a Sua palavra. Que no nome de Jesus, ninguém que entrou aqui saia da mesma forma, mas saia transformado, renovado, cheio do Seu amor. É isso que eu oro no nome de Jesus. Leva a nossa mente, o nosso coração cativo a Ti. No nome de Jesus, amém e? Glória a Deus, dá uma salva de palmas a Jesus. Pode se assentar, tomar o seu lugar. Queridos, quem aqui gosta de tomar uma lição de moral? Tem alguém? Fala, nossa, eu amo tomar uma lição de moral. Alguém gosta? Sim ou não? Sim ou não? Ninguém gosta de tomar uma lição de moral. Seja no trabalho, na família, na igreja, nas amizades. Ninguém gosta de levar um sermão. É algo que você acorda e fala, nossa, hoje eu acordei e estou com uma vontade sem igual que alguém me dê um sermão. Acontece isso? Não. Quem já acordou naquele dia extremamente animado, você acorda, passarinho cantando, tchururu, sabe? Você sai na rua, sol, coisa linda. Daqui a pouco você chega num lugar, uma pessoa já vem ao seu encontro e te recebe com palavras calorosas de um sermão. Quem fica feliz? Ninguém. Isso muitas vezes acaba com o seu dia, acaba com toda a sua expectativa, acaba com tudo. Só que eu tenho aprendido que sermão faz parte do crescimento. Não somente faz parte do crescimento, como também faz parte do amadurecimento. Hoje eu tenho 2 filhos, um de 2 anos e um de 1 mês. O Samuel e o Asaf. E cada vez mais eu, sendo pai, eu tenho entendido que
você dar uma lição de moral, você instruir o seu filho, é algo que leva ele ao amadurecimento. Sim ou não? O meu filho está com 2 anos, então ele está naquela fase aquela fase muito legal, né? Quem teve filho de 2 anos já? Uma fase maravilhosa, né? Então, muitas vezes, a gente precisa colocar um pouco mais de rigor com ele. Mas não é somente nesse estágio da vida. Geralmente, quando talvez você foi adolescente, os seus pais, em algum momento, eles precisam... Adolescente não, jovem, os seus pais precisaram te corrigir, sim ou não? Sim ou não? Sim, com certeza, eles precisaram te corrigir. E isso levou você ao quê? Ao amadurecimento, correto? Onde que eu quero chegar com isso, querido? Que a vida cristã também é dessa forma. Para que você amadureça, é preciso confronto. Olha para o seu lado e fala, a vida cristã, para que haja amadurecimento, é preciso confronto. O anseio e o desejo de Deus é que você cresça. O anseio e o desejo de Deus não é que você entre na igreja e passe anos e pós-anos e você continue a mesma pessoa. O desejo de Deus é que você se torne um homem e uma mulher madura em Cristo Jesus. Mas sabe qual é o problema quando nós falamos a respeito de maturidade cristã? Porque bem provavelmente grande parte da igreja de Cristo, isso eu falo de maneira geral, é uma igreja imatura. E Jesus Cristo, ele não vem buscar uma igreja imatura. Jesus Cristo, ele vem buscar uma noiva madura. Só que o grande desafio é exatamente esse. Que nós vivemos dias onde que as pessoas, talvez, elas não são convertidas, elas são convencidas pela mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que convence. Mas o grande desafio é fazer pessoas convencidas, pessoas convertidas. E isso fala de maturidade. Quem está me entendendo? E é exatamente isso que Paulo está falando aqui para nós. Esse texto, com certeza, é um texto que fala a respeito de amor, e talvez você já ouviu poesia, talvez você já ouviu música a respeito desse texto. Esse texto, ele está em um local bem central aqui na epístola aos Coríntios. Paulo escreveu essa epístola respondendo algumas perguntas ali da igreja de Corinto. Se você vê o capítulo 12, ali ele está falando a respeito de dons, e aqui ele ressalta o amor. E o que é interessante é que no final do texto tem algo que é muito bonito. E eu gostaria de frisar um pouquinho nele. Está fazendo sentido, gente? Sim ou não? Que diz assim, ó, quando eu era menino, fazia o quê? Quando eu era menino, fazia o quê? Sentia como menino, pensava como menino, mas logo cheguei e acabei com as coisas de... O que eu quero falar aqui com a gente, pessoal? Olha que lindo que Paulo está falando. Quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, até que eu cheguei a ser o quê? Homem. Paulo está falando que todo o seu ser, em determinado momento, agiu como um menino, mas ele fez uma escolha de ser o quê? Homem. Ele fez uma escolha de viver em maturidade. E a expressão de uma pessoa madura em Cristo é algo chamado amor. Se você ver uma pessoa que é madura em Cristo, você vai ver uma pessoa que ama. O contrário, então, é uma pessoa que não ama. Então, uma pessoa em Cristo Jesus é uma pessoa que faz o quê? Vocês estão aqui, gente, sim ou não? É uma pessoa que ama. E quais são as características desse amor? Como que eu posso saber se eu sou uma pessoa madura? Como que eu posso saber se eu sou uma pessoa que ama mesmo? Como que eu posso saber se de fato eu sou uma pessoa que está vivendo essa maturidade a qual Deus deseja? É esse o foco desse texto. Então vamos lá, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, abra comigo ali no 13, verso 1, para a gente ler todo mundo junto. Que diz assim, ó, ainda que eu... Ainda que eu falasse... E dos anjos, se eu não tiver o quê? Eu serei como o quê? Então vamos lá.
Então, a primeira característica de alguém que ama, ou de alguém que é maduro em Cristo Jesus, não é uma pessoa que somente está voltada para a linguagem. O que eu quero dizer com isso? Quem já viu uma pessoa que fala e não faz? Alguém já conheceu? Sim ou não? Só que fala, mas ela não vive aquilo que ela fala. Fala com todo mundo, sempre está falando de Deus. Só que ela fala, mas as suas atitudes não condizem com aquilo que ela prega. Era esse o grande embate que Jesus Cristo tinha com um grupo que eram os fariseus. Os fariseus, eles gostavam de orar nas praças, de serem bem recebidos. Eles gostavam do status religioso. Só que eles não viviam aquilo que eles pregavam. E olha o que Paulo está falando para a gente. Então, se você falar a língua dos homens ou dos anjos, se você ter uma eloquência muito bonita, se você se comunicar muito bem, ou se você falar a língua dos anjos, se você não tiver o essencial, que é o amor, você é como o sino que soa. Quem aqui já viu um sino? Alguém já viu um sino? Sim ou não? Vamos lá, quais são as características do sino? É o quê? Barulhento, sim ou não? Ele é barulhento. Ele é bonito, sim ou não? Sim, ele é bonito. O sino é bonito, assim. Faz barulho. Só que ele é como por dentro? Oco. Exatamente assim uma pessoa que não tem amor. Ela faz barulho. Ela pode até ter uma aparência boa. Mas por dentro ela está o quê? Oca. Morta. Mais uma vez o exemplo dos fariseus. Jesus Cristo chama os fariseus do quê? Quem lembra? Sepulcro caiados. O que é sepulcro caiado? Era passado cal em cima de um sepulcro. Ficava mal bonito. Só que por dentro estava o quê? Podre. Então olha que interessante que Paulo está trazendo aqui para nós. Se você pode ter a total eloquência, se você não tiver o essencial que é o amor, você é somente como um sino que está fazendo barulho. Querido, sabe o que vai impactar o mundo? Muito mais que as suas palavras, é o seu testemunho. É as pessoas olharem para você e ver Jesus em você nas suas atitudes. O que mais vai escandalizar o mundo é você falar de Jesus e viver diferente. Quem aqui já ouviu, vamos ser franco, quem que já teve uma atitude que não foi muito legal no trabalho, na escola, em qualquer lugar, e alguém virou para você e falou, mas ué, você não é crente? Você não é do reteté? Você não é sapatinho de fogo? Você não é o cara das profecias? Daí você fica mal construído, veja bem, erraram humano. Mas sabe por que o mundo fala isso? Porque você falou de Jesus. E o mundo te cobra que você tenha a mesma atitude dele. As pessoas estão cansadas de ouvir um discurso e não ver uma atitude. Sabe como nós vamos impactar essa cidade? Pregando e sendo igual a Jesus. Quando as pessoas verem Jesus em nós, no nosso modo de tratar, no nosso modo de agir, quando as pessoas verem essa maturidade de amor, elas vão ser completamente impactadas. Amém? Segundo ponto, verso 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e o conhecimento de mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse fé, de maneira tal que transbordasse os montes, se eu não tivesse amor, aqui mais uma vez, nós muitas vezes confundimos dons com maturidade. Uma pessoa ela pode ter dons e ela não ser uma pessoa madura. É exatamente isso que Paulo está falando para nós.
O texto está falando de alguém que tem o dom de profecia. Mas não somente o dom de profecia, o conhecimento de todos os mistérios. Tem uma fé sem igual. Quem aqui já orou e um monte andou? Já aconteceu com vocês? É isso que Paulo está falando. Olha, é alguém que tem dons, que tem algo que aparenta, mas no fundo não é. Só que, como eu falei muitas vezes, nós confundimos a maturidade com a expressão dos dons. Eu, na minha vida cristã, eu já conheci diversas pessoas que tiveram experiências com o sobrenatural de Deus. Tiveram experiências com a glória de Deus. Algumas pessoas foram até usadas por Deus, mas hoje não servem mais a Deus. Eram pessoas que talvez você olhava e falava, puxa, essa pessoa vai voar em Deus. Só que hoje não querem nem saber de Deus. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado para nós não confundirmos as folhas com o fruto. Quem está me ouvindo aqui? Mais uma vez, o verso 3 diz assim, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo está falando, olha, se eu pegasse tudo que eu tenho e eu entregasse aos pobres, porque muitas vezes as pessoas confundem isso como uma expressão de humildade. Então, se eu pegasse tudo e entregasse aos pobres. Mas não somente isso, Paulo fala aqui, se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver o essencial que é amor, de nada vale. Eu estou fazendo isso em vão. Eu estou fazendo talvez isso somente para... E aí nós precisamos examinar qual que é a motivação do nosso coração. Até para se sacrificar. Se você está se sacrificando somente por sacrificar, somente para parecer alguém espiritual, que... A motivação principal para nós fazermos as coisas tem que ser amor. Quem está me ouvindo aqui ainda? E o que é o amor? Quem gostaria de saber? O amor é sofredor. O amor sofre. Como você demonstra essa maturidade de amor? Quando você sofre. Logo você está falando que a vida cristã é só sofrimento, é só... Não é nada disso. Alguns já me olharam com o olho regalado, você fala, meu Deus do céu, então... Mas sofrer é se entregar. Sofrer é ir até as últimas consequências. Sofrer é se dar por completo. E o que Jesus precisa nesses dias são discípulos que estejam dispostos a sofrer, a se entregar por completo, a demonstrar esse amor de todas as formas. Mas o amor, ele não é somente sofredor, o amor também é benigno. O amor é bom. O amor age com bondade. Quem está me ouvindo aqui ainda? O amor não é invejoso. A gente está lá no verso 4, gente. O amor não é invejoso. Então, se você tem inveja do seu irmão, você não ama ele. Se você tem inveja do que Deus está fazendo na vida do seu próximo, isso quer dizer o quê? Que você não ama, porque o amor não é o quê? O amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. O que eu quero dizer com isso? Que uma das demonstrações de amor
e de maturidade é o ponto de você sofrer. É o ponto de você se entregar por completo. É o ponto de você suportar. Querido, você tem suportado o seu próximo? Você tem suportado as pessoas que te cercam? Ou não, a pessoa dá um problema, você já coloca um X e fala, não quero mais saber de você. Sai daqui. Suportar é fácil ou é difícil, gente? É difícil, mas essa é demonstração de amor. É fácil você suportar pessoas que você gosta, sim ou não? Difícil é você suportar aquelas pessoas que te dão problema. Difícil é você suportar aquelas pessoas que você não gosta. Suportar quem gosta é coisa mais simples. Mas quando a pessoa entra em confronto com você? Quando a pessoa ela se torna, como que você suporta? Já imaginou que se todas as pessoas que você encontrasse no seu caminho, você fosse o suporte para essa pessoa? Já imaginou todas as pessoas que elas tivessem um encontro com você, elas vissem você em alguém que elas podem confiar? Verso 8. Quem está aqui ainda? O amor, ele nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, ele desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será aniquilado. Agora o texto-chave. Quando eu era menino, eu falava, sentia como, pensava como, mas logo cheguei a ser e acabei com as coisas de menino. Eu quero ficar um pouco nesse texto aqui. A maturidade cristã vai seguir exatamente esses 3 pontos. Quem quer ser uma pessoa mais madura? Quem quer amar mais? Porque todos nós estamos num processo. Primeira coisa, falar como menino. O que é falar como menino? É você não pensar naquilo que você fala. Quem já conheceu uma pessoa que fala a primeira coisa que vem na cabeça dela? Já conheceu alguém assim? Ela não pensa muito, ela só... E ela vai destruindo pessoas pelo meio do caminho que ela vai passando. Quem já conheceu pessoas que entrou em confusão por causa daquilo que fala? Entrou numa confusão. Quem já conheceu aquelas pessoas que falam, eu não levo desaforo para casa? Talvez está ao seu lado. Se pisar no meu calo, menino, não pensa naquilo que fala. Chega um momento na sua maturidade que você começa a entender que tem discussões que você não vai nem se desgastar. Quando você é menino, qualquer coisa você quer entrar numa briga. Qualquer coisa você quer entrar numa guerra. Mas quando você começa a amadurecer, o seu modo de falar ele muda. Mas não somente o seu modo de falar, o seu modo de sentir. Quando você é menino, qualquer coisa que fala para você te ofende. Qualquer coisa que fala para você, oh, céus, oh, as pessoas não gostam de mim, as pessoas me odeiam. Imaturidade. Nossa, eu fui lá e a pessoa não me cumprimentou. Tá horrível essa minha voz, né? Obrigado. A pessoa não me cumprimentou. Não. E você começa a deixar sentimentos entrar no seu coração. Você começa a deixar sentimentos dominar a sua alma. E você começa a deixar sentimentos tomar a sua vida por completo. Então olha o que Paulo está falando, ele já não sentia como menino. Ele não somente não sentia, ele já não pensava como menino.
Paulo está falando que todo o seu ser chegou nesse estado de maturidade. Mas olha que lindo que o texto fala para a gente aqui. Mas logo cheguei a ser homem, eu fiz o quê? Acabei com as coisas de menino. Querido, então é preciso, talvez, nessa noite, você acabar com algumas coisas na sua vida. Talvez é preciso, nessa noite, você deixar algumas coisas nessa vida. Talvez é preciso, nessa noite, você, de fato, largar. E um dos sinais de maturidade é exatamente esse. É você largar. É você deixar. É você deixar as coisas de menino. É você abandonar as coisas de menino. É você tomar um posicionamento e falar: a partir de hoje, eu quero ser mais igual a Jesus. A partir de hoje eu quero amar mais. A partir de hoje eu quero viver uma vida que revele a glória de Deus. Eu quero viver uma vida que expresse a glória de Deus em todo local que Ele me colocar. E você pode ter certeza que pessoas maduras, uma igreja madura, transforma o mundo. Uma igreja madura, ela se torna imparável. Eu sei que ao decorrer do caminho da vida cristã, nós sempre vamos ter que lidar com a imaturidade, mas eu também acredito que para os últimos dias, Deus vai levantar uma igreja madura, que vai ser luz para as nações. E isso vem através do amor. Essa cidade ela vai ser completamente tomada, impactada, quando cada dia mais nós expressarmos o amor de Jesus. Amém? Se coloque em pé, eu gostaria de fazer algumas orações. Gostaria de fazer a primeira oração se você entrou aqui pela primeira vez. Você pode ter total certeza que quem te trouxe aqui foi o próprio Deus. Ele tem uma obra na sua vida, porque Ele quer mudar a sua história. Ele não quer que você seja mais a mesma pessoa. E se esse for o seu caso, eu gostaria que no local onde que você está, você colocasse a mão no seu coração. Repetisse uma oração comigo. Lucas, qual que é o intuito dessa oração? É você entregar a sua vida a Jesus. Se esse for o seu caso, fale assim: Jesus, eu te reconheço como meu Senhor, como meu único, suficiente, Salvador. Jesus Cristo, que nasceu, que morreu e que ao terceiro dia triunfou a morte. É esse Jesus que eu aceito e reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Continua com a mão no seu coração, quero orar por você. Deus, eu te agradeço. Os seus filhos, eles te reconhecem como Senhor e Salvador. Eu sei que há alegria nos céus porque eles encontram novamente o caminho de casa. E que no nome de Jesus eles sejam cheios do Teu Santo Espírito. Que o Senhor coloque pessoas que vão ajudar eles na caminhada. E que no nome de Jesus eles sejam completamente transformados. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. E uma salva de palmas a Jesus. Meu amado, se você fez essa oração pela primeira vez, ou não é a primeira vez, é a segunda ou a terceira, você já está vindo no culto há algum tempo, a gente quer te conhecer melhor. Amém? O pessoal do Alcom Team vai estar lá atrás, te recebendo, pegando o seu nome, o seu telefone, o seu endereço. No final do culto tem um café especial para você, a gente quer te conhecer. Ao longo dos anos a gente aprendeu que existem pessoas que nos aproximam de Deus e pessoas que nos afastam de Deus. Nós queremos ser esses seus amigos que vão te levar para mais perto de Jesus. Então, por favor, não deixe passar lá. Amém? Lucas, não gostei de você. Queridos, nos dá mais uma chance. Nós temos um casal de pastores abençoados, um homem e uma mulher de Deus. Vem mais um culto. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Muito obrigado. Uma salva de palmas a Jesus.